A virtude da prudência. Teologia moral para leigos. Padre Antônio Roio Marim. A prudência é uma grande virtude que tem por objetivo nos ditar o que temos de fazer em cada caso particular. Como virtude natural adquirida, foi definida por Aristóteles como a reta razão no agir. Como virtude sobrenatural ou infusa, pode ser definida como uma virtude especial infundida por Deus no intelecto prático para o reto governo de nossas ações particulares em ordem ao fim sobrenatural. É a mais importante de todas as virtudes morais, depois da virtude da religião. Sua influência se estende a todas as demais, apontando-lhes o justo meio a que consistem todas elas, para que não se desviem para os seus extremos desordenados. Até as virtudes teologais também necessitam do controle da prudência, não porque consistam no meio termo, como as morais, mas em razão do sujeito e do modo de seu exercício, isto é, em seu devido tempo e tendo em conta todas as circunstâncias, já que seria imprudente ilusão utilizar todo o tempo no exercício das virtudes teologais, descuidando do cumprimento dos deveres do próprio Estado. Por isso a prudência é chamada de auriga das virtudes, porque dirige e governa todas elas. Segundo Santo Tomás de Aquino, os atos ou funções da prudência são 3. O conselho, pelo qual consulta, delibera ou indaga a respeito dos meios e das circunstâncias para agir honesta e virtuosamente. O juízo ou conclusão sobre os meios encontrados, ditando quais devam ser empregados ou omitidos aqui e neste momento. E o império ou ordem de executar o ato, que aplica à operação os anteriores conselhos ou juízos. Este último é o ato mais próprio e principal da prudência. Digno de nota é falarmos um pouco da prudência da carne, ou seja, a falsa prudência. É a prudência falsa e imoral, que tem por objeto o pecado e se manifesta por meio de uma hábil sagacidade em encontrar as vias mais oportunas para entregar-se a todo tipo de concupiscência desordenada. É, no fundo, uma verdadeira imprudência, já que a prudência legítima não pode ser imoral, nem pode um homem prudente ser moralmente perverso. Partes integrais da prudência. Como seu próprio nome indica, as partes integrais são os distintos elementos que integram ou ajudam a virtude para seu perfeito funcionamento. As relativas à prudência são 8. Primeira, memória do passado. Porque nada há que oriente tanto para o que convém fazer como a recordação dos êxitos ou fracassos passados. A experiência é mãe da ciência. Segundo, inteligência do presente. Para saber discernir com as luzes da sindérese e da fé se o que nos propomos fazer é bom ou mal, lícito ou ilícito, conveniente ou inconveniente. Terceiro, docilidade. Docilidade para pedir e aceitar o conselho dos sábios e experimentados. Seria temerária imprudência pretender resolver por si mesmo todos os casos que se podem apresentar, inclusive os mais difíceis e intrincados. Quarto, sagacidade, chamada também solércia ou estoquia, que é a prontidão de espírito para resolver por si mesmo os casos urgentes, os quais não é possível deter-se para pedir conselho. Quinta, razão, que produz o mesmo resultado que anterior nos casos não urgentes, que dão tempo ao homem para resolver por si mesmo depois de madura reflexão e exame. Sexta, providência, que consiste em se fixar bem no fim remoto que se pretende. Providência, procul videre, ver de longe, para ordenar a ele os meios oportunos e prever as consequências que se podem seguir do ato que realizaremos. É o elemento integral mais importante da prudência, ao qual se ordenam todos os demais. Sétimo, circunspecção, que é a atenta consideração das circunstâncias para julgar, em vista delas, se é ou não conveniente realizar tal ou qual ato. Há coisas que, consideradas em si mesmas, são boas e convenientes para o fim buscado, mas que, pelas circunstâncias especiais, talvez sejam contraproducentes e perniciosas. Exemplo, obrigar uma pessoa dominada pela ira a pedir perdão demasiadamente cedo. 8. Cautela ou precaução contra os impedimentos extrínsecos que possam ser obstáculo ou comprometer o êxito da empresa. Exemplo, a influência perniciosa das más companhias.
Ainda que em assuntos de pouca monta se pudesse prescindir de alguma dessas condições, quando se tratar de coisas ou empresas importantes, não haverá juízo prudente se não se tiver em conta todas elas. Daí a grande importância que na prática tem sua recordação e consideração frequentes. Quantas imprudências se cometem pela falta de se dar este pequeno trabalho. Há ainda as partes potenciais da prudência. Conhece-se com este nome aquelas virtudes derivadas de uma virtude cardeal. Se parecem com ela em alguns aspectos parciais ou recaem sobre atos secundários, preparatórios ou menos difíceis. São virtudes essencialmente distintas da virtude cardeal correspondente, mas se relacionam com ela como satélites com seu planeta. A prudência tem 3 virtudes derivadas ou partes potenciais. Primeira, eubulia, ou o bom conselho, que inclina o homem a encontrar os meios mais aptos e oportunos para o fim que pretende. É virtude distinta da prudência, ainda que se ordene a ela, porque o próprio da eubulia é aconselhar, e o próprio da prudência é imperar ou ditar o que se deve fazer. Há quem sabe aconselhar e não sabe mandar. Segunda, sínese, ou sensatez, que inclina a julgar retamente segundo as leis comuns e ordinárias. É o que o vulgo costuma chamar de bom senso ou sensatez, e se distingue da prudência e da eubulia por esta sua missão judicativa, não imperativa ou aconselhativa, como a daquelas. Terceiro, gnome ou juízo equitativo, que desempenha o mesmo papel que o anterior nos casos excepcionais e raros não previstos pela lei. Vícios opostos da prudência. Santo Tomás, seguindo Santo Agostinho, distribui-os em 2 grupos distintos: os que se opõem manifestamente à prudência e os que se lhe parecem algo, mas no fundo lhe são contrários. Os vícios manifestamente contrários à prudência são 2: a imprudência e a negligência. A imprudência, que diz respeito à prudência mesma, bem como a todas as suas partes integrais e subjetivas, subdivide-se em 3 partes potenciais por oposição às correspondentes da prudência, a saber: 1. A precipitação, pela qual se age temerária e precipitadamente, pelo só ímpeto da paixão ou capricho, opõe-se ao conselho ou eubulia. 2. A inconsideração, pela qual se despreza ou se descuida de atentar às coisas necessárias para julgar retamente, opõe-se ao juízo, à sínese e à gnome. 3. A inconstância, que leva a abandonar facilmente, por motivos fúteis, os bons propósitos e determinações ditados pela prudência. Opõe-se diretamente ao preceito ou mandato da mesma prudência. Todos esses vícios procedem principalmente da luxúria, que é o vício que mais entenebrece o juízo e a razão, devido à sua veemente aplicação às coisas sensíveis, opostas às intelectuais. Embora também intervenham de algum modo a inveja e a ira, como se nota facilmente nos homens dominados por elas. A negligência. Não qualquer negligência, mas a que pressupõe falta de solicitude em imperar eficazmente o que se deve fazer e o modo pelo qual se deve fazer. Distingue-se da inconstância, da preguiça e da indolência, porque a negligência não impera, a inconstância não cumpre o imperado, a preguiça não o começa a tempo e a indolência o realiza frouxamente, sem cuidado e sem esmero. Se aquilo que se omite for algo necessário para a salvação, ou se a omissão tiver por motivo o desprezo, o pecado de negligência será mortal. Os vícios falsamente parecidos com a prudência são 5. A prudência da carne, que consiste em uma habilidade diabólica para encontrar os meios oportunos de satisfazer as paixões desordenadas da carne, nas quais se coloca o fim último da vida. É em si pecado mortal e pressupõe um grande erro nos princípios mesmos da prudência, ao colocar o fim último nos bens do corpo, nos quais de nenhuma maneira consiste. 2. A astúcia, que pressupõe uma habilidade especial para conseguir um fim, bom ou mau, por vias falsas, simuladas ou aparentes. Pecado ainda que o fim buscado seja bom, já que o fim não justifica os meios e é preciso obtê-lo por caminhos retos, não tortos. 3. O dolo, que é a astúcia praticada principalmente com as palavras. 4. A fraude ou astúcia dos atos. 5. A solicitude excessiva pelas coisas temporais ou futuras, que pressupõe uma superestimação imprudente do valor das coisas terrenas e uma falta de confiança na divina providência. Todos esses vícios procedem principalmente da avareza. O avaro põe seu coração nos bens deste mundo, sobretudo no dinheiro,
e não mede esforços para aumentar o seu capital, do que nascem suas inquietações presentes e suas preocupações sobre o porvir.